Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui começando mais uma semana com o seu Josué Coimbra Podcast. Hoje eu tenho a grande alegria e satisfação de trazer um nacionalista. Todo mundo já conhece aqui na internet, ele fala bastante, ele se posiciona com firmeza. E, ultimamente, hoje eu recebi a notícia que ele também é candidato, é pré-candidato a deputado federal. Apresento a todos vocês o nosso querido Rubem Gonzalez. Se apresente, Rubem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para todo mundo, né? Que eu sempre falo assim, sempre usei. Certo, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro a pedidos. Nunca ocupei cargo público, nunca tive um DAS na vida. Fui funcionário de carreira da Petrobras, ainda tenho problema na justiça com a Petrobras, porque a minha saída não foi oficializada, não tem nada, mas isso aí é problema de ordem pessoal. 23 anos de Petrobras, 16 anos offshore, trabalhei na perfuração, exploração e produção de petróleo da Bacia de Campos, em vários segmentos, e mantenho um programa de geopolítica, especificamente de geopolítica, há quase 6 anos. No total, meu tempo aqui, vamos dizer, dessas redes já passa de 13 anos. Foi no começo, tentaram e me puxaram para o YouTube. Entendi. Bom, já que você já falou da Petrobras, o Brasil, a gente já é autossuficiente na prospecção de petróleo, enfim, tem toda aquela questão que a gente já conhece. Mas uma coisa que eu sempre tenho pensado, Rubem, eu tenho levado isso adiante, me fala uma coisa, como você enxerga hoje, por exemplo, hoje você tem essa guerra lá no Irã, você tem os Estados Unidos, de um lado, buscando se manter hegemônico na questão dos combustíveis fósseis, do outro lado, você tem a China buscando a hegemonia através das baterias. E o Brasil, no meio de tudo isso, ele é um produtor de etanol. Como você vê o Brasil com essa janela de oportunidade? Você acha que faz sentido o Brasil se posicionar como produtor, quem sabe até como um fornecedor de etanol para o mundo? De repente, começando aqui na América do Sul, não sei. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Nós temos uma diferença, por exemplo, do petróleo para o etanol, porque o petróleo é base para a produção de milhares de produtos. A indústria petroquímica toda vive em torno do petróleo, e o etanol é apenas combustível. Ele só serve para combustível. Tá? E nós temos um problema muito sério com o etanol. O etanol, hoje, nós produzimos álcool. O etanol, o programa Proálcool, foi criado no governo Geisel, em 1976, 77. Foi aí que começou o Proálcool. Foi o governo que mais se preocupou com energia no Brasil. Ninguém foi igual a Ernesto Geisel. Ernesto Geisel foi presidente da Petrobras e, logo seguinte, presidente do Brasil. E nesses 10 anos, vamos dizer, de atuação que ele teve nos dois campos, nós tivemos a usina nuclear de Angra, porque ele nunca quis deixar o Brasil dependente do petróleo, a expansão da Petrobras para o mar, onde achou suas províncias petrolíferas, foi tudo obra de Geisel, as plataformas flutuantes, o navio sonda, a descoberta de garopa em 1974, ao começo da produção SPA de garopa, que dá início à Bacia de Campos em 1977. O SPA de garopa começa em 1977, o campo produz até hoje. Né? E toda essa expansão, além disso, ainda Proálcool e de quebra Itaipu Nacional foi feita por Geisel. Ele se preparou para tudo isso aí, porque ele sabia muito bem, como um grande militar e estrategista, ele sabia exatamente que o calcanhar de Aquiles do futuro estava na energia. Nós estagnamos o processo de
do Proálcool. O Proálcool hoje produz álcool e vende carros a álcool. O carro a álcool, simplesmente, ele recebe um chamado ponteamento na placa eletrônica para consumir álcool e uma taxa de compressão, porque ele tem uma capacidade de antidetonação muito maior do que a gasolina. Então, ele permite uma compressão mais alta. Ao mesmo tempo, ele tem um valor energético mais baixo. Daí que você tem aquela situação que 1 litro de gasolina rende 30% a mais do que 1 litro de álcool. É normal isso acontecer. Mas isso acontece por quê? Falta de investimento, falta de tecnologia, falta de desenvolvimento num campo em que a gente domina como ninguém no planeta. Nós temos aí 50 anos de experiência no ramo, pronto para botar em campo, mas nós tivemos um processo de estagnação. É verdade que a gente poderia efetivamente desenvolver muito mais isso daí, mas o Brasil ocupa hoje um vagão das locomotivas globais. O Brasil é um país sem vontade própria, sem governo próprio, sem direcionamento próprio, sem nada. Nós somos arrastados pelo furacão, nós estamos envoltos nas diretrizes polieconômicas dos Estados Unidos, sob a égide dos Estados Unidos e embaixo do guarda-chuva norte-americano. Então, nós não temos nenhum tipo de iniciativa própria. Quando um presidente do Brasil vai ser eleito, o ministro da Economia, o cara que vai dizer para quem que a gente vai ser escravizado nos próximos 4 anos, ele tem que ir na rádio, na TV Globo e falar para todo mundo para acalmar o mercado, como se o mercado significasse alguma coisa. O mercado não significa absolutamente nada. O mercado não... absolutamente nada. Mas nós somos atrelados a esse sistema e é isso aí que diz quanto vai custar o nosso copo de café com leite amanhã, apesar de produzirmos café e leite de sobra. Ou seja, somos o maior produtor de alimento do mundo e boa parte dos brasileiros tem problemas em relação à qualidade da alimentação e do que eles comem. É uma verdade isso daí. Está tudo ligado em cima da energia e, principalmente, do direcionamento, para onde a gente vai. Quem é que dá as cartas de verdade no Brasil? Então, mas você imagina que se tivéssemos organização e vontade política, hoje o Brasil poderia estar no meio dessa disputa, levando essa tecnologia do etanol para o mundo e fazendo parte dessa disputa? Ou você acha que não faz sentido? Claro, só faz sentido. Nunca foi explorado como uma commodity internacional, o álcool, apesar de haver procura, o etanol. Nós temos regiões inteiras e a gente faz o etanol mais prolífico do mundo, né? Que é através da cana. Né? A cana é nenhum. A gente pode fazer de vários produtos, pode fazer de milho, pode fazer de mandioca, de qualquer coisa, de beterraba, do que você quiser. Agora, o álcool que a gente faz aqui é diretamente da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar tem um rendimento altíssimo e ainda te dá um substrato maravilhoso, que é o próprio bagaço da cana, né? O próprio bagaço da cana é uma maravilha, porque ele serve para alimentar, através de energia térmica, o próprio processo. Uma usina hoje de álcool e de cana, ela tem um consumo de energia zero. Ela usa sistema de caldeiras, sistema a vapor, que utiliza como alimentação da fornalha o próprio bagaço da cana. Tá? Então é o seguinte, é claro que nós poderíamos. Agora, o que nós temos que fazer? Fazer o que os chineses fazem. Engenharia para isso. O Brasil, lamentavelmente, só produz administrador de empresa e engenheiro e advogado. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Nós não temos um campo específico, por exemplo, a gente forma engenheiro mal formado, com péssima qualidade, e nem tem mercado de trabalho para ele. Como? Um Brasil que tem 7% apenas do PIB nacional vem da indústria. Então, meu amigo,
nós estamos de mãos e pés atados. Mercado existe, é só saber explorar. Então, mas só que essa questão da desindustrialização que você menciona, e menciona bem mencionado, ela começa logo ali depois do final do regime militar. Se não me falha a memória, quando o Sarney assume, já começa uma desindustrialização do Brasil, porque até então nós éramos o maior parque industrial da América Latina, e isso veio caindo ao longo do tempo, principalmente ali nos anos 1990, quando nós abraçamos o projeto neoliberal do Consenso de Washington, privatizamos as principais indústrias brasileiras, e as que ficaram aqui, pega um exemplo, Amaral Gurgel, nós deixamos falir todo mundo, e hoje, qual que é o grande fetiche do brasileiro? É vender commodity para a China. E o Brasil vai ficando cada vez mais de lado. Faz sentido isso para você? Sim, o processo do neoliberalismo, a nova república não existe. A nova república é um bando de oportunistas, de vendilhões, de canalhas da pior espécie, muitos deles que se locupletaram no circuito militar e vieram para a vida pública brasileira agora fazer a terceira parte. O que aconteceu? Os militares, o trio militar que eu chamo, né? Não são os militares. O militarismo no Brasil, a ditadura militar do Brasil, é dividida em dois segmentos básicos. O segmento que deu o golpe em 64 e o outro que deu o contragolpe em 68. O AI-5 é um contragolpe. E o AI-5 não é um contragolpe em cima do brasileiro, retirando liberdade do brasileiro, não. Ao contrário do que as pessoas pensam, é polêmico o que eu vou falar, mas o AI-5 foi extremamente necessário e foi ele que fez o Brasil crescer, assim como o Estado Novo fez o Brasil crescer. Toda vez que o Brasil deu um salto de qualidade, lamentavelmente, tristemente, foi num regime praticamente de exceção. O que isso quer dizer? Que a exceção e talvez um processo, vamos dizer, ditatorial é o sucesso do Brasil? Não. Mas é o fato de você não ter uma peneira jurídica no país onde você dá liberdade para que forças estranhas usem elementos nacionais e ataquem o país. É o que acontece hoje. O Brasil simplesmente pegou dinheiro barato lá fora, construiu um parque industrial, construiu rodovias, construiu pontes, construiu refinaria, construiu um monte de coisa. Depois pagou esse empréstimo. Em 1980, os Estados Unidos deu um golpe. O golpe dos Estados Unidos, quando eles sentem o segundo baque do segundo choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo é a guerra do Yom Kippur, em 73, e o segundo choque do petróleo é o fechamento do Estreito de Hormuz, em 79, pelo próprio Irã de hoje. Nós podemos e estamos à borda de ir para o terceiro choque do petróleo, o segundo promovido pelo Irã, tá? Onde os caras estão lá quietos, cuidando da vida dele, e todo mundo vai lá se meter porque acha que é dono. O grande problema é que o Irã é uma civilização de 5.000 anos e os caras são resilientes. Não adianta. Ali eles são inderrotáveis, não tem como. Jogam uma bomba atômica lá para acabar tudo e vocês não vão acabar com aquilo lá e vão arrumar um problema para o planeta. Tá? Então é o seguinte, o Brasil, nessa situação, o Paul Volcker entra em 1980 e ele triplica a taxa de juros. Ali era o momento certo, ali era o momento exato, simplesmente de não pago, não pago, não pago. Mas o presidente já era o Figueiredo, fraco e preparado única e exclusivamente para a abertura, porque dá a impressão, a certo momento, que o Geisel não aguenta mais, enche o saco e fala assim, vamos extinguir o AI-5 e vamos promover a abertura. Tipo assim, é isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. Porque em 1977, as pessoas não sabem, Geisel é um dos caras mais mal vistos pelos Estados Unidos, que ele rompeu, inclusive, acordos que foram firmados em 52 por Vargas. Vargas firmou um acordo com os Estados Unidos de cooperação militar e, em 77, Geisel rasga aquilo ali e joga no lixo. Não quero mais isso. O grande problema é que já existia Silvio Frota e existia a turminha do Eduardo Gomes, a turminha que foi para a Europa
os altos militares brasileiros que foram para a Europa para voltarem doutrinados, subornados e contratados pelo Departamento de Estado americano. Tanto é que Geisel, Médici, Costa e Silva são tenentes de Getúlio Vargas. Tá? Eles são tenentes quando Getúlio Vargas, e são legalistas, estão ao lado de Getúlio Vargas quando Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, na década de 30. A turma que vem depois da década de 40, década de 50, já volta lambendo as bolas dos Estados Unidos, com tudo, até chegarmos a essa posição trágica que nós temos aí, que é muito melhor um exército da salvação, com um caldeirão pedindo esmola na esquina, do que nós podemos chamar de Forças Armadas. É uma vergonha que nós temos de Forças Armadas. Nós temos um campo adiantado de subserviência total. O Brasil se entrega dessa forma e depois qual foi o grande plano dos de fora? Nos emprestaram o dinheiro, pagamos o dinheiro, pagamos os juros do dinheiro, eles viram o que nós tínhamos feito com o dinheiro e vieram tomar o que nós fizemos com o dinheiro. Esse é o processo de privatização. Nós pegamos dinheiro para fazer o metrô, eles vieram e tomaram o metrô. Nós pegamos o dinheiro para fazer rodovia, eles vieram e ficaram com as rodovias. Nós pegamos o dinheiro para investir na CSN, eles vieram e ficaram com a CSN. Ou seja, tudo aquilo que nós investimos, o dinheiro que nós pegamos e pagamos, eles vieram e tomaram. Tomaram através da nova democracia, que é a maior praga que existe nesse país. A maior praga, todos esses elementos que estão aí pós-Constituição de 88, vamos botar assim, vamos botar como divisor de água, 88 é exatamente o ano em que o PIB brasileiro, em 1988, o PIB brasileiro era tecnicamente o mesmo PIB da China. Naquele momento, nós adotamos o neoliberalismo inteiro. É quando George Soros desce aqui, é quando Paulo Guedes, esse canalha bandido, junto, gerente dele, desembarca aqui, estava no Chile, trabalhando com Pinochet. Essa lixarada vem para cá exatamente para o grande boom da retomada de tudo que foi feito no Brasil. Aí começa, uma atrás da outra. Selma, Embraer, tudo. Vamos pegar tudo, porque vamos falar para o povo que vai ser muito melhor para ele. Vamos falar para o povo que vai ser ótimo. E o povo brasileiro, isso daí, ao mesmo tempo, é claro que para erodir todo o processo social brasileiro, você começa a investir em igrejas neopentecostais, mantidas por grupos sionistas, criando uma nova mentalidade, rompendo um cristianismo não cristão, totalmente ligado à teologia da prosperidade, aonde você não vê no ser humano, do seu lado, um ser humano, você simplesmente vê que você tem que ir a Deus procurar prosperidade a qualquer custo, a qualquer preço. E nisso daí eles ficam presos e morrem na miséria contando essa história. O importante é rachar, o importante é dividir. O poder da Igreja Católica era muito grande. A Igreja Católica tinha que ser suprimido aqui. E assim fizeram. Criaram partidos políticos, criaram o PT. O PT é uma cria do Golbery, do Couto e Silva, dentro da inteligência brasileira. Toda essa criação. O Lula é um personagem, todos eles são personagens e todos eles levam a gente para o mesmo lugar. Eu falo que isso daqui, o Brasil, é o Festival de Parintins, caprichoso e garantido. Na realidade, a Prefeitura de Parintins teve uma ótima ideia de criar 2 grupos antagônicos e assim fazer um processo turístico legal. A única coisa é que Parintins é do bem, aqui no Brasil é do mal. Criaram 2 produtos aqui e pronto. E quem criou esse produto? Quem explora o Brasil. Você hoje, quando abre a boca, você tem que se preocupar com o mercado. Eu quero saber por que eu tenho que me preocupar com os 4 ou 5 ricos que tem na minha cidade. Se eles quebrarem, é problema deles. Não altera a minha vida. Hoje, se a Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, tá? Itaú, se você pegar as 50 maiores ações do Brasil e botar elas com valor 0, você sabe o que vai acontecer com as empresas, José? Sabe o que acontece com elas? Trabalhando no dia seguinte. Não, elas continuam funcionando plenamente, não tem nada.
Continua Sim. tudo igual. Porque é mercado secundário. Tá? Só no IPO, pior, o mico vai ser na mão de quem está o papel, não da empresa. Se as ações da Petrobras passarem a valer zero amanhã, só quem perde é quem está com o papel na mão. A Petrobras vai continuar produzindo petróleo do mesmo jeito. Mas o medo é essa turma aqui. Então, a grande defesa do mercado não é nem das empresas que estão ali, é de quem está no mercado secundário, na prostituição do dinheiro, na jogatina eletrônica e em cima, que nem é mais ligado em cima da produção. Você vê o ponto que virou a jogatina mundial ou ocidental, é que a Tesla era a empresa mais valiosa do mundo. A Tesla valia mais do que as 5 maiores montadoras do mundo. Toyota, Ford, gente com 100 anos, com 120 anos de experiência, com fábrica pelo mundo, e a Tesla, que nunca tinha dado um centavo de lucro, era maior. O que era? Especulação. Quanto estava supervalorizadas as ações da Tesla? 150 mil por cento. 150 mil por cento, que virou um documento de troca. Então, é isso que eles fazem. A dominação econômica e o pânico em cima de você, como aquilo pode afetar a sua vida. Na realidade, gente, se o mercado financeiro hoje brasileiro colapsar, apenas 4 milhões de pessoas são impactadas. O resto não vai acontecer nada. Os outros 110 milhões de brasileiros vão continuar muito bem, obrigado. Não vai acontecer nada. E aí? Como é que fica? Então, mas aí como é que fica? Que o Brasil, ao longo desses anos todos, ele acabou fazendo uma opção pelo mercado de capitais e foi abandonando ao longo do tempo o setor, a indústria produtiva. E aí você chega nisso que nós estamos hoje. Você bem mencionou sobre os anos de 1980, que o Brasil era a 6ª maior economia do mundo e a China, se não me falha a memória, era a 10ª ou a 11ª. Passados mais de 40 anos, hoje nós somos a 11ª maior economia do mundo e a China é a 2ª ou a maior economia do mundo. E isso mostra exatamente o que você está dizendo ao longo dessa nossa conversa, que é preciso haver um planejamento estatal forte e um regimento interno, né, que leve que o país saiba aonde ele está e aonde ele quer chegar em determinado período. Só que o que eu vejo que acontece muito no Brasil é que nós temos planejamento de 4 anos. Então, você tem um governo no seu primeiro mandato que você toca ele de uma maneira e no segundo mandato você precisa, para se reeleger, você precisa fazer alianças, você precisa fazer uma série de coisas. Aí você tem um outro governo. Lembra do primeiro governo do Fernando Henrique? Foi um. Aí no segundo governo dele já foi um outro governo completamente diferente do que havia sido no primeiro mandato. O que acontece é o seguinte, a China, desde 2018, é a maior economia do mundo pelo PPC. O PIB pelo poder de compra. PPC. O PPC é o que te dá a riqueza real, é o que você consegue fazer no seu país. Então, no PPC, a China... Mas o mais importante da China é que é o seguinte, em 1988, o PIB da China era 1. Tá? O do Brasil era 1. Valor 1. Passados 37 anos, o Brasil continua 1, que é o fator de comparação, e a China 11 em relação ao Brasil. Ou seja, eles cresceram 11 vezes o valor dele e nós não crescemos nada. Tá? Ou seja, eles cresceram 11 vezes mais do que a gente. E o pior de tudo é você ouvir de uma delegação chinesa que eles usaram o modelo que nós jogamos fora. O cara fala assim, o que vocês inventaram? Nós não fizemos nada, nós fizemos o que vocês jogaram fora. Porque, para quem não sabe, o governo militar ele foi extremamente antipático, porque ele proibia a importação de carros, ele fez reserva de mercado que não foram bem aproveitadas, é verdade.
poderiam ser muito mais aproveitadas. Ah, nós estávamos com um carro atrasado. A gente estava com um carro atrasado, mas nós tínhamos um país que O Brasil chegou a um ponto em que o Brasil poderia ser privado de tudo, que o Brasil sobreviveria. O único problema que o Brasil tinha era petróleo. Era o último calcanhar de Aquiles. E a gente conseguiu eliminar isso lá por 2007, eu acho, 2008. Só tem um problema. O Brasil não tem capacidade de refino do seu próprio óleo. Aí, ao invés da gente fazer refinarias, aparecem meia dúzia de economistas modernos que não levam em consideração o valor geopolítico do petróleo, da energia. Olha, é mais barato a gente refinar nos Estados Unidos. Claro que, refinando nos Estados Unidos, existem escritórios privilegiados que ganham comissão bilionárias para vender esse óleo lá fora. Vender é apenas entregar e pegar a comissão. Tá? E comissões bilionárias para trazer o óleo refinado de fora. Se ele fosse feito e refinado aqui, nada disso aconteceria. Ninguém tem que pagar nada para ninguém. Nós perdemos divisas na hora que mandamos o óleo e perdemos divisa na hora que voltamos com ele refinado. Hoje, o maior produto individual de exportação no Brasil provavelmente é o petróleo. É o maior produto individual de exportação, é o petróleo, porque a gente exporta petróleo. Aqui teve um governo criminoso agora que pegou refinarias do Brasil e vendeu, porque o CAD disse que o monopólio do mercado da Petrobras, quando abriu a privatização, quando foi aberta a iniciativa privada, em 1996, petróleo, eu reclinei a minha cadeira e vou falar assim, vou ficar sentado esperando. Na época eu já falava para todo mundo que andava perto de mim, não tinha programa, não tinha rede social, não era da mídia, falava assim, eu vou reclinar a minha cadeira, que eu era supervisor da Petrobras, e vou esperar agora a primeira empresa estrangeira que vai vir no Brasil fazer uma refinaria. E vou contar as que vão vir aqui comprar as nossas já prontas. Não deu outra. Ninguém veio aqui fazer refinaria nenhuma. Uma refinaria leva 20 anos para se pagar. Refinaria é o calcanhar de Aquiles de tudo. Refinaria é um problema sério. Refinaria é caríssimo. Leva muito tempo. Tá? E aqui nós chegamos, esse governo bandido que saiu, pega uma refinaria como a Landulfo Alves, que atende até 50% da demanda de uma região inteira do país, a região que tem mais estados, mais fracionada, e é uma das únicas que conseguia refinar óleo pesado, sem blend, mas com blend, então, muito mais fácil. Então, é o seguinte, o óleo pesado que a gente produziu durante muito tempo, e que foi a espinha dorsal da zona de Marlim, é um óleo extremamente pesado, é um óleo extremamente denso, ao contrário do óleo do pré-sal, que é um óleo considerado leve, grau API acima de 32. Tá? Então, ele é um óleo leve, não tem problema nenhum. E depois, quando construíram as duas refinarias aqui, veio o escândalo da Lava Jato exatamente para parar com as refinarias, destruir as refinarias. Pegaram corrupção, é só prender o corrupto. Ninguém mata uma vaca porque a vaca tem carrapato. Tá? Todo mundo mata o carrapato, mas aqui não. Aqui nós matamos as vacas e, acreditem, fizemos respiração boca a boca e salvamos todos os carrapatos. Gente que roubou dinheiro da Petrobras, teve dinheiro liberado na Suíça o mês passado. Dinheiro roubado da Petrobras. 20 milhões de dólares roubados da Petrobras foram liberados agora para uma quadrilha que assaltava a Petrobras. É isso aí. Os carrapatos foram salvos e a vaca foi sacrificada. Entendi. Você mencionou sobre os Estados Unidos agora há pouco, e pensando que o mundo está caminhando para um modelo de multipolaridade, quem você enxerga que são os verdadeiros vencedores dessa nova disputa, dessa multipolaridade? A gente tem, de um lado, os Estados Unidos, que já está um pouco mais fraco do que já foi, mas você tem novos players chegando, né? Você tem a China,
Você tem a Rússia, que mesmo estando em guerra, tem crescido bastante economicamente. Como você vê esse novo mundo bipolar que a gente está passando hoje? É um mundo multipolar que é o seguinte, você vê todos os indicadores americanos são boca de jacaré. Né? Para quem não sabe, boca de jacaré é quando um gráfico ele desvirtua, quando você tem um ponto no gráfico e depois ele faz uma abertura. Então, ele abre uma boca de jacaré. Todos os gráficos, não tem nenhum gráfico americano, tá, que não tenha aberto a boca de jacaré. Nenhum deles. Todos eles abriram. Então, é um país em franca decadência. Eu não posso dizer para vocês de 6 meses ou 6 anos, mas é um país em franca decadência. E, como ele, todos os países baseados no eurocentrismo estão no mesmo caminho. Nós podemos deixar à parte a África, porque a África não conta, não é por não contar, é porque a África entra, finalmente, começa a adentrar um momento de começar a aspirar a ser um continente de verdade, com nações de verdade. Tem muito problema, são 53 países, mas no cômputo geral, no gráfico, o crescimento médio das nações da África está em 6, 7%, todos eles com crescimento e crescimento independente. A China é madrinha disso tudo. A Rússia é madrinha disso tudo. A China com parcerias que todo mundo... o chinês foi lá e, porra, está pegando todo o minério de tal país da África, sim. Mas, pela primeira vez, alguém está pegando minério e pagando. Pela primeira vez, alguém está pagando. E a China faz um esquema com a África interessantíssimo. A China faz uma coisa boa para ela e que acaba se tornando muito boa para o país. Boa 2 vezes para ela. A China compra insumos da África. A China chega, vamos dizer, Angola. Ela chega em Angola, ela compra insumos de Angola. Angola é um país de tamanho mediano, deve estar com 800, 900 mil quilômetros quadrados. É um país grande, é maior que qualquer país da Europa. Então, você, quando chega em Angola, você fala assim, bem, esse contrato aqui vai render 10 bilhões de dólares. Tá? Vamos fazer uma coisa? 5 bilhões eu vou te dar em infraestrutura. E eles botam as empresas dele para trabalhar e fazem uma infraestrutura que serve para o povo e serve para eles também. Porque a partir do momento em que ele traz minério de algum lugar, ele traz alguma coisa de algum lugar, dentro de um lugar que tem uma infraestrutura, melhora. Então, todo mundo fala assim, o chinês é fogo, é terrível de se trabalhar, é verdade. Eles só querem levar vantagem, é verdade. Mas, pela primeira vez, o continente africano viu alguém pagando suas contas. Isso criou um gradiente terrível. Agora, estão lá os países do Sahel, 7 países, são 14 no total, onde a França, até hoje, explora a miséria daquele povo com o franco africano. O franco centro-africano, emitido pela França, que trabalha em euro, tão bandidos que são. Foram expulsos da maioria dos países e vão ser expulsos inexoravelmente. A Europa está para baixo. A sociedade americana está corrompida, corroída e exatamente decadente. Todos os players que estão aparecendo no mundo, todos eles são orientais e todos eles vêm de países com uma estrutura autocrática muito grande. Porque a autocracia realmente é a única forma de governo que acaba dando certo. Porque a autocracia... Eu não falei ditadura, eu falei autocracia. A autocracia é o que o Orbán tinha na Hungria, que todo mundo chamava de ditadura. Saiu agora, saiu, está entregando o cargo, vamos ver como é que vai ficar. Eu já fiz um programa hoje sobre isso e voltarei ao tema depois, com certeza. Mas ali uma autocracia, onde alguém, um líder, bota a mão em cima da mesa e fala, vai ser assim. Criou um sistema de controle do judiciário, dominado pelo Ministério da Justiça, que é como deve acontecer, porque você, quando entra na esfera geopolítica, você não pode deixar que um juiz se meta em um assunto que diz respeito ao país e aos interesses do país. Aqui no Brasil, não. Aqui cada um faz o que quer e o que bem entende. Tá? Então, nós temos esse quadro aí. Os Estados Unidos
ainda é o player ocidental, mas depois, os Estados Unidos está decadente, está numa situação, muitas vezes os mais afoitos apostam num rompimento que o Estado que é unido pode ser desunido. Os Estados Unidos é uma colcha de retalho, entre territórios comprados, territórios anexados e territórios roubados. Tá? Os Estados Unidos hoje produz muito dinheiro e pouca riqueza. A riqueza vai para meia dúzia e os Estados Unidos têm problemas estruturais terríveis, típicos de terceiro mundo, como violência, miséria, fome, sofrimento, falta de moradia, coisa que é inconcebível para um país capaz de gastar numa guerra como essa agora 280 bilhões. Claro, não gastou 280, mas perdeu 140 bilhões e gastou efetivamente 100 bilhões. Conseguiu gastar 100 bilhões de dólares, que poderia melhorar a vida do seu povo numa situação, numa condição bem interessante, poderia fazer um plano residencial para todo o país, que lá tem aproximadamente 50 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade de moradia, morando em lugares horríveis, terríveis, em situação semi-catastrófica, e você tem aí quase 20% da população nesse gradiente. Você poderia incentivar a construção civil, mas lá eles criaram a cultura em torno do lobby das armas na mão dos sionistas, e é isso que eles produzem. Ainda é um player global, é o único que vai restar do Ocidente, provavelmente. Vai durar muito tempo, não sei. Aí você tem no cenário chegando novos países interessantes, países que até o outro dia eram motivo de piada, como a Índia, né? E o próprio Irã, mostrando que, além de ter um sistema de resiliência e de defesa interessante, é um país de 95 milhões de habitantes e que consegue ter uma pujança tecnológica muito alta, com um nível de escolaridade da população excessivamente alto e uma capacidade terrível de gerir tudo aquilo que eles têm lá. Ainda temos a Indonésia vindo por fora, correndo por fora, e esses países são todos... Na Europa, você só vê decadência. A Alemanha decadente, a Inglaterra decadente, a França decadente, e toda a Europa nessa situação. Agora, e os Estados Unidos também. O Canadá não fede nem cheira, o Canadá é o Canadá. Né? Sim. Então, Rubão, mas você consegue imaginar o Brasil se tornando protagonista dentro desse novo cenário? Não. Não. O Brasil é um caso grave, sério, porque o Brasil carece de lideranças, o Brasil tem governos entreguistas, nós criamos uma geração inteira de acéfalos, de ladrões, bandidos de toda espécie, tá? E o Brasil hoje não tem... O Brasil não tem uma representatividade, né? Você não tem uma representatividade, você não tem ninguém ao nível que você, quando olha para o Irã, por exemplo. Você vê um grupo coeso do Irã. O que você vê aqui? Quando você vê uma série de diplomatas brasileiros, eles parecem yuppies americanos andando pela rua. Eles parecem um escritório de advocacia americano contratado pelo Brasil para representar os interesses do Brasil. Aqui, primeiro, a gente tem que saber o que o Wall Street está pensando. O que a Faria Lima vai pensar? O que nós vamos fazer? O que o Alexandre de Moraes vai pensar? Aqui nós temos o único lugar do mundo onde o Supremo Tribunal Federal, o juiz dá opinião. O pessoal vai lá entrevistar o que um juiz que tem que falar nos autos, um juiz que tem que ter a função nobre da magistratura dentro dele, é um opinólogo, é um cara que é ouvido. O terceiro poder, essa aberração criada pelo Montesquieu, que não tem nada com a Revolução Francesa, todo mundo acha que porque esse é francês, quando a Revolução Francesa aconteceu, Montesquieu já estava embaixo do barro há muito tempo. Né? Então, essas coisas de três poderes, isso não existe. Poderes são dois. O judiciário é o judiciário. O judiciário ele é autoexplicativo pela própria definição dele. É isso que ele tem que ser. Agora, aqui nós criamos esse problema. O Brasil hoje carece de líderes. Quem são os líderes do Brasil? Quem é a oposição do Brasil? O que a oposição do Brasil tem para oferecer para a gente?
oferecendo, indo lá nos Estados Unidos, olha, pode ficar tranquilo que se eu ganhar a eleição, tudo lá é seu. O outro aqui berra, mas ao mesmo tempo está lá nos Estados Unidos assinando todos os contratos que os Estados Unidos querem. Nós estamos na merda, não tem condições. O Brasil tem tudo tecnicamente para ser alguma coisa, mas na prática nada, porque carecem cabeças. Não temos líderes. Não temos. Todos os líderes vão ir falar com o William Bonner ou quem estiver na Globo para explicar o plano econômico para deixar tranquilo a Faria Lima e o mercado. O trabalhador, foda-se. O cara que ganha salário mínimo, dane-se. Plano de recuperação, nós temos que preocupar agora por que os magistrados só estão ganhando 46 mil por mês. Como disse ontem o presidente do sindicato dos como é que é? Dos funcionários do legislativo. Temos que ver isso, que 46 mil não pode ser o teto. Eu tenho uma proposta muito boa. Eu pego vocês todos e troco por inteligência artificial, que vocês são datilógrafos. Vocês trabalham de datilógrafos, têm um cargo de plano de salário maravilhoso, ganham uma fortuna e querem ganhar mais ainda. Eu coloco vocês na rua, porque aí na rua você ganha o que você quiser, vocês estão achando que estão ganhando pouco, 46 mil, num universo onde a renda média do brasileiro é 3 mil e poucos reais por mês e o salário mínimo é 1.500. Então é o seguinte, eu boto você na rua, você vai concorrer, você vai vender bolo de pote, você vai ser Uber, ou então você vai para a iniciativa privada, tá? E vai ganhar seu dinheiro à vontade. Do Estado, o Estado brasileiro só tem isso para te pagar. Você quer ser servidor público? Não. Então, filho, vai procurar emprego em outro lugar. Ainda mais do legislativo, que não vale nada. Um antro de canalhas da pior espécie. O cara vem a público. Ontem eu botei no programa e falei, cara, isso aqui tem que acabar. Não tem condições. O Brasil não tem condições de manter 5.700 mini países. Toda a prefeitura, eu falo o seguinte negócio, 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Então, é a mesma coisa. Eu abri uma lanchonete. A lanchonete minha tem 30 empregados. Ótimo, 30 empregados. Beleza. Eu tenho condições de manter um departamento de marketing com 10 pessoas? Eu tenho condições de manter uma área administrativa com 20 pessoas, se meu número de funcionários é 30? Não. Eu tenho que ter um processo enxuto, único. Eu tenho que contratar um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade da minha empresa. E se eu tiver que fazer um marketingzinho, eu contrato um escritóriozinho ali e faço meu marketing. Por quê? Porque meu tamanho é esse. A hora que eu tiver 3 mil empregados, eu posso ter um departamento de marketing. O que acontece com o Brasil é o seguinte: uma cidade com 1.200 eleitores tem a mesma estrutura de uma cidade que tem 10 milhões. Não é que tem o mesmo número, mas tem a mesma estrutura. Secretaria disso, secretaria daquilo. Tem município que, se você preencher todos os cargos, acabou, não tem mais munícipes. Então, você tem uma estrutura totalmente corroída, totalmente corrompida. Aqui é interessante, por exemplo, você vê a família Bolsonaro. A família Bolsonaro é privatista, neoliberal, mas todos eles estão agarrados na teta do Estado. Quando o cara lá faz 18 anos, vem cá, se candidata e vem comer no Estado. Vem ficar pendurado aqui, porque é assim. Né? Mas são contra o Estado, são contra o funcionário público, e quando aparece funcionário público, aparece um vagabundo igual a esse, exatamente do legislativo, dizendo que temos que expandir a carreira por 46 mil teto. Filho, vai embora, vai procurar emprego em outro lugar. É assim que funciona. A empresa aqui só pode pagar isso aqui. Acabou. Então, e como resolver isso agora? Porque, como você bem disse, e isso eu acredito que já venha desde os anos 90, com essa ideia de que o Estado precisa ser mínimo. E aí tem uma coisa que eu acho super engraçado. O Estado brasileiro, realmente, né, ele precisa ser mínimo. Só que aí, quando você vai a Nova York, o metrô é público. Quando você vai a Paris, o metrô é público. Quando você vai à Itália, a empresa de energia elétrica é pública, que, inclusive, ela faz o fornecimento de energia aqui para a cidade de São Paulo. Então, quer dizer, só é ruim o serviço público quando é brasileiro, porque quando eu vou a Nova York, eu não reclamo que o metrô de lá é público. E diga-se de passagem, o metrô deles é pior que o nosso. Horrível. Exato.
Então, você tem uma inversão de valores, onde, que para o Brasil, eu preciso pregar que o Estado não presta, que o Estado é horrível, que tem que ter um Estado mínimo, só que lá fora, você falou sobre a França, inclusive o Estado francês é acionista numa montadora de veículos. Só que aqui no Brasil eu não posso ter nada disso e cria-se a lógica de que se a empresa faliu, deixa quebrar. Só que quando a gente falou bastante sobre os Estados Unidos, só que na crise de 2008, o Obama reestatizou. A GM colocou dinheiro porque ela havia falido e depois devolveu ao mercado. Você vai à China, que eles propiciaram e ajudaram 129 montadoras de veículos a ganhar mercado. Só que aqui no Brasil, eu não posso fazer nada disso, Rubem. Você entende que você tem a mentalidade do brasileiro, ela foi corroída de tal forma que é impossível você pensar numa maneira para o Brasil crescer. Porque do jeito que nós estamos indo hoje, não vai ter crescimento. Concorda comigo? Porque se você vende tudo que é estratégico, o Estado não pode participar de absolutamente nada. E aí, o que nós temos de grande e virtuoso hoje? Só o mercado financeiro. Só que aí a gente precisa entender que o mercado financeiro, por melhor ou pior que ele esteja, não influencia em nada na economia real. Correto? Perfeitamente, perfeitamente. Olha só, esse projeto neoliberal. Porque aí o cara fica acreditando tem que ser tudo privado. Só que quando eu olho a Enel, ela não me parece ser uma empresa privada. Eu fiz uma aventura com os 3 irmãos, um podcast. Eu fui para Uberlândia. Em Uberlândia, eles me chamaram para ir até Foz do Iguaçu. Fomos de carro gravando a viagem ao vivo. Eu fiquei no Big Brother, né? Durante 11 horas seguidas, todo mundo tomando conta, não podia nem tirar a meleca do nariz. Poxa, todo mundo assistindo. Mas foi legal. Eu passei pelas piores estradas do Brasil. Pelas piores estradas do Brasil. Estradas que eu via um posto, eu falava assim, aquele posto ali deve ser um lugar onde você passa e alguém te dá R$50 te pedir desculpa por você ter passado nesse lugar. Não, era um posto de pedágio. Foram pedagiadas. Um lugar onde você paga um imposto de participação na propriedade do seu veículo. O Estado é sócio do seu veículo. O Estado estabelece um percentual que ele quer do seu veículo por ano como imposto, não com taxa. Antes era taxa, era TRU, né? E passou para imposto, porque o negócio é saquear o cidadão ao máximo. E a historinha de Estado mínimo. E o pior é que o miserável, o pobre, o ferrado, ele conseguiu incorporar isso ao ideal dele de coisa que funciona. Quando ele vê alguma coisa que não funciona, e outra coisa, eu passei isso na pele, porque eu moro numa cidade que agora é um pouquinho maior, mas é uma cidade onde eu moro no centro, todo mundo me conhecia. Eu lembro da alegria incontida das pessoas, que eu era funcionário da Petrobras e era sócio do Banco do Brasil, né? da ABB. E eu jogava lá no time da ABB e a gente estava bem. Eu voltava, já era... Antes de entrar na Petrobras, eu já era sócio de lá, chamado sócio comunitário. A ABB acabou, eles acabaram com tudo a troco do lucro. Lucro. Acabaram com a ABB, que eles davam um subsídio, que era um clube legal, e que algumas pessoas que tinham conta no banco, na cidade, eram convidados para ser sócios também, pagavam uma taxa mensal, era legal. A gente estava lá. Eu lembro da alegria das pessoas em pensar que a gente ia para a rua. Porque, além do mais, porque como eu trabalhava na Petrobras, era um operário da Petrobras e tinha uma vida digna, o cara não se pergunta por que é que a sociedade brasileira é incapaz de produzir riqueza para todo mundo. Então, isso daí a gente chama de síndrome do Stephen, né? Que é aquela história daquele Django Livre no filme, não sei se você recorda, em que, a certa altura do campeonato, o Stephen, que é o escravo negro da fazenda, o puxa-saco, traidor da senzala, está lá e fica revoltado quando vê o Django negro entrando de cavalo. E ele fala para o patrão,
Eu odeio aquele cara de cavalo. Como é que aquele negro está no cavalo? E o patrão vira para ele e diz, Stephen, você quer um cavalo? Eu te dou um cavalo. Ele falou, eu não quero um cavalo, eu quero que ele não tenha um cavalo. Essa mentalidade foi incutida no brasileiro. O brasileiro conseguiu enxergar que o cara que trabalhava numa estatal, trabalhava numa empresa pública, que tinha que uma parte do lucro, a pessoa não entende que uma parte do lucro da empresa estatal é dividir riqueza com quem trabalha nela. É você ganhar mais. Por isso que é um concurso difícil de passar, tem muitos candidatos, não passa. Quando você passa para aquilo ali, o cara, por final, ele com a sanha de vamos moralizar, na realidade ele está com inveja de você. Ele quer a sua destruição. Isso acontece no chão, lá embaixo. As pessoas têm essa mentalidade. O cara trabalha no correio, vamos acabar com o correio, porque eu não quero ver esse cara aqui. A partir do momento que quem estiver no lugar dele for um precarizado, um ferrado, um fudido, um explorado, aí sim, aí eu vou estar satisfeito. Incrível que isso introjectou no subconsciente do brasileiro. Um dos pontos é esse. Outro é que tudo funciona melhor. Nada funciona melhor na iniciativa privada. Nada. Outra coisa, por exemplo, a Dutra, só a Dutra. Você sabe quanto que a Dutra fatura por ano? Não. 4 bilhões. 4 bilhões. Para fazer uma obra de 1 bilhão, que é 1/4 do faturamento, eles emitiram debêntures. Nem meteram a mão no faturamento. O faturamento não é público, não é aberto. Eu tive que levantar durante 30 dias para saber qual era o faturamento. Que é quase tudo sonegado. A Dutra foi feita pelo governo brasileiro em 51. A Dutra foi feita pelo governo brasileiro. Foi ampliada pelo governo brasileiro. Eles fizeram melhorias cobrando pedágio. Agora eu pergunto, eu poderia estar cobrando pedágio na Dutra tranquilamente e a empresa ser privada, ser pública. Por exemplo, eu acho que a gente poderia cobrar pedágio do jeito que a gente cobra, contanto que o dinheiro do pedágio fosse, por exemplo, para fazer rodovia. Eu sou a favor do seguinte: todo pedágio deveria ser público e todo o dinheiro do pedágio deveria ser usado para fazer ferrovia. Porque é uma forma de ajudar a rodovia, desafogando ela. Tá? Mas aí você quer matar o negócio dos caras. Exatamente. Eles querem a destruição daquilo ali. Dane-se. Tá? Você vê, é igual a história do Pardal. Uma vez eu cheguei aqui, eu moro numa reta imensa, assim, quase 2 quilômetros de reta, asfalto na cidade. E, cara, começou a ter batida aqui. Os caras estavam pegando aqui de madrugada, metendo 140 de aceleração aqui. Aí eu fui à prefeitura e falei assim, cara, não tem como vocês botarem 3 pardais ali, não? Sabe qual foi a resposta? Não dá lucro. Como assim? Não dá lucro. A empresa que bota, eles fazem uma coisa, o sionista, o cara que vive de explorar os outros, ele tem uma coisa fantástica chamada pesquisa de mercado. Então é o seguinte, ele faz o fluxo. Ele sabe, por exemplo, que aonde passam 100 mil veículos por dia, 1% vai cometer alguma infração. Então, ele tem garantido 1.000 multas por dia. Ele tem 30% do valor da multa. Então, ele sabe qual é o faturamento dele. Aí o cara chega para mim e fala assim, vamos botar um pardal ali para multar o pessoal? Fala assim, não, ali passa 200 carros por dia. Não é para disciplinar nada, é para roubar. Aí, como o subsecretário era meu amigo particular, veio aqui e botou 7 quebra-molas, que estão aqui até hoje, que foi o que salvou. Né? São 7 quebra-molas que tem aqui, fui eu que coloquei na pista aqui, junto com um amigo meu. Né? Que ele chegou e falou assim, vou quebrar o seu galho, pode deixar. Como você quer. Eu falei, então tá bom. Porque eu falei assim, o certo é eletrônico, bota aqui. Ou seja, o cara não bota um pardal ali para quando você cometer uma infração te pegar, não. Ele bota o pardal ali porque
tem um fluxo tal, que um percentual tal, estatisticamente coletado, matematicamente calculado, diz que você vai passar ali e vai se ferrar. Pronto, está feito. É assim que é feito. Ou seja, a lógica arrecadatória. Somos gado. 215 milhões de gado tratado como tal. Com um produto interno bruto que está esse aí, aviltado, com a economia amordaçada e amarrada para apenas 4 milhões de brasileiros viverem dos frutos do que dá o capital, taxa Selic de 15%, e as cidades todas... Eu dou um exemplo. Um cidadão de classe média que juntou um dinheiro, que tem um dinheiro, o cara tem 10 milhões de reais, ele vai falar assim, bem, 10 milhões de reais eu não posso botar no banco e esperar ele derreter. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer com 10 milhões de reais? Posso fazer uma grande padaria, posso fazer um mercado, vou ter 30 empregados e vou ver se consigo tirar ali 50 mil livres todo mês para mim, que é o justo disso daqui. O cara olha para a taxa Selic de 15%, ele vai fazer o quê? Eu vou investir em quê? Eu vou botar lá, vou ter 1,5 milhão, eu vou ter 1,5 milhão por ano, eu vou gastar 50 mil por mês, ainda vou ter 700 mil para reinvestir. Eu vou produzir o quê? Eu vou dar emprego nenhum para ninguém? Eu vou me apurrinhar com alguma coisa? O empreendedorismo vai embora. Acabou. Sim. É porque o Estado acaba impedindo, né? Porque pensa, pela lógica, você fala assim, poxa, se eu colocar lá, eu vou ganhar 1,5 milhão, tranquilo, sem dor de cabeça. Aí, a partir do momento que você pega seus 10 milhões, abre um comércio, é multa, é reclamação trabalhista, é imposto em cima de imposto, é a economia que muda toda hora. E aí você está buscando um porto seguro para o seu recurso. E aí você vê essas duas opções. Você já foi introjectado no rentismo. O rentismo já entrou dentro da sua cabeça. Você não consegue pensar de outra forma. E é por uma questão de proteção até. O rentismo já entrou na sua cabeça. Então é o seguinte, se não houvesse rentismo, se fosse há 30 anos atrás, você ia falar assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Sei lá, eu vou comprar um sítiozinho e vou vender leite. Não tem problema, mas eu vou fazer alguma coisa. Hoje o cara fala assim, eu vou para o banco, boto ali, pego o meu e acabou, não quero saber de nada. Aí você vê as lojas fechadas, você vê o comércio fechado, você vê a falta de emprego e falta de massa salarial. Você sabe quando a situação está difícil? O grande problema da esquerda. A esquerda tem mania de chamar todo mundo que é patrão de oligarca e explorador. Exato. E o cara não se dá conta, porque o grande lamentável é que a maioria do povo da esquerda do Brasil, primeiro que não gosta de trabalho. Não gosta de trabalho. Ele gosta de viver da ideologia dele. Então, uma ONG ou um partido é o lugar ideal para ele falar prosopopeia flácida. É o seguinte, gente, quem é responsável por empregar mais da metade da população é um empresário que é tão fodido quanto o empregado dele. Exatamente. Aí é o seguinte, e outra coisa, você sabe que a situação está difícil quando você, que é meu patrão, está me pagando muito e eu, que sou seu empregado, estou ganhando pouco. Porque o meu pouco para você é muito. Não está dando para mim, mas você também está no seu limite. Isso sabe o que é? A economia encolhida, a economia que não cresce, a roda que não gira. Ou seja, nem o princípio do capitalismo está sendo usado pelos neoliberais. É o princípio da exploração contínua, da mão de obra escrava. Foi o que os Estados Unidos implantaram na Rússia em 10 anos e transformaram a Rússia simplesmente num pântano. Que o Putin teve que recuperar aquilo tudo. Recuperar aquilo tudo. Em 10 anos, eles botaram terra arrasada na Rússia. 126 mil homicídios por ano. 126 mil homicídios por ano. Quadrilha para tudo. Isso ninguém fala. Hoje, acho que são 7 ou 8 mil homicídios por ano na Rússia. Tá? É o normal. É o normal de estatisticamente, um país tranquilo, pacífico. Então, Rubens, eu concordo contigo quando você fala sobre essa questão do rentismo. Só que você tem uma questão. Como que a gente vai resolver esse problema? Porque, assim, não basta só derrubar a taxa de juros na martelada. Você tem que derrubar a taxa de juros, você tem que criar uma infraestrutura que o Brasil não tem, você tem que dar condições
para esse pequeno e médio empresário poder caminhar, porque hoje, se eu sou o dono da padaria, vou no BNDES tomar recurso, eu não consigo. Mas se for um empresário, se for um empresário muito grande, ele vai conseguir. Mas eu que sou pequeno, eu não consigo. Você precisa de ter leis que ajudem o pequeno empresário a crescer. Você precisa de toda uma estrutura e de todo um cenário que seja favorável à produção no Brasil. Só que isso não acontece hoje. Muito pelo contrário, você tem um cenário que ele caminha cada vez mais para a financiarização brasileira. E aí cada vez menos pessoas vão se sentir atraídas para a economia real, de fato. E aí a gente entra nessa lógica e também não se engane que não é todo mundo que vai colocar seu capital no mercado financeiro que vai ter um bom retorno. Porque para você ganhar bem, você precisa de ter um volume muito grande de dinheiro. E aí você acaba caminhando para uma economia que é a que a gente está vendo cada vez mais hoje, que é o quê? Que é os serviços. Que aí o cara vai fazer, e eu não estou aqui desqualificando nenhum tipo de serviço, mas você vai ter pessoas fazendo entregas, pessoas fazendo Uber, só que assim, ela não vai ganhar dinheiro de fato, ela não vai ter uma melhora contínua na vida dela. Sim, isso daí eu chamo vamos dizer assim, a praga do Uber. A praga do Uber é o seguinte, é que o piso e o teto estão no mesmo lugar. O piso e o teto estão no mesmo lugar. O início da carreira e o fim da carreira estão no mesmo lugar. Tá? Sim. Você não tem um plano adequado de crescimento funcional, você não tem férias, você não tem nada, e ninguém vai ter 30 até 40 anos a vida inteira, tá? Que é o momento ideal. A pessoa está com 30, 40 anos e acha que vai ter aquilo a vida inteira. Não vai ter. Esse processo, ele é um processo complexo, porque não existe medida única que resolva problema nenhum. Meu pai falava, e eu aprendi com ele. Falava, meu filho, se você só tiver uma bala no revólver, não enfrenta ninguém. Dá um tiro na cabeça para ninguém te torturar. Tá? Ele falava que quem tem só uma bala, dá um tiro na cabeça e sai de cena. Porque, efetivamente, você não pode chegar e falar assim, bem, a taxa de juros amanhã é zero. Tá? Olha, quando você vai... Fala assim, olha só, a taxa de juros no próximo ano vai ir de 15% para 5%. Já está escalonado aqui. Agora, eu tenho que ensaiar todos os cenários e tenho que ver aonde é que vai vazar a água nessa caixa. Tá? Isso daí é um trabalho complexo, mas também simples de ser feito e muito melhor fazer planejado do que fazer de forma traumática, como aconteceu em vários lugares. Passaram por processos de fome, de miséria, de uma série de coisas. Então, você consegue simular efetivamente o que eu vou fazer aqui. Aonde você vai? Você vai ali e joga uma boia. Se o cara não quiser a boia, fala assim, então dane-se, você para lá. Dane-se. Tá? O mercado de capitais, o mercado financeiro, vai ser um baque. 70% vai ir para o saco. Mas isso daí é o fenômeno da refrigeração. É o fenômeno da refrigeração. A coisa que dava mais dinheiro no final do século XX, do século XIX, era vender gelo. Você pegava do rio congelado, serrava, te custava nada, e você vendia por um preço absurdo. Ninguém ganhava mais dinheiro do que quem produzia gelo. O dia que criaram a refrigeração, simplesmente da noite para o dia, essa profissão, essa função, vamos dizer, esse filão acabou. É a vida. É a vida. O mundo é assim. O mundo é assim. Qual é o grande trunfo? Qual é o grande trunfo que existe dos chineses? Os chineses têm planejado o remanejamento da mão de obra para os próximos 30 anos, pelo menos. Como vai se comportar o mercado? Eles ensaiam como o mercado se comporta diante de cada modificação, de cada implementação, de cada coisa eletrônica que é lançada no mercado, de cada produto.
como vai se comportar a mão de obra. Lá eles têm uma mão de obra de serviços enorme. O que eles fizeram? Essa mão de obra de serviço tem que ganhar mais, porque essa mão de obra de serviço também é consumidora. Né? Você tem que fazer esse equilíbrio. Então, quando você vai para o mercado única, exclusivamente, para enxugar o mercado e dar o máximo de lucro apenas para um grupo pequeno, é o que nós temos aqui no Ocidente. Quando você vai para o mercado, sabendo que aquele mercado vai dar dinheiro, mas você vai distribuir aquele dinheiro para aquilo se tornar autossustentável, é outra visão. É por isso que eu estou falando que a visão do Ocidente não se mantém e a decadência do Ocidente é total. Os Estados Unidos, que chegou a ter 45% do PIB mundial, né, caminha para o buraco. Caminha para o buraco. Vai entrar nesse buraco quando? Não sei. Eu não sei o que pode acontecer. Que é um pessoal heterogêneo demais, apesar de venderem para você uma homogeneidade que não existe. A homogeneidade deles também está em Wall Street, está no Vale do Silício, está na venda de papel, está no crescimento artificial, porque o mundo real lá não tem esse crescimento. É que quando você olha aqui para o Ocidente, nós basicamente financeirizamos nossas economias, né? Tudo para nós depende do que o mercado pensa, do que o mercado acha, como ele vai receber essa notícia na manhã seguinte. E com todas essas mudanças que ocorreram, nós esquecemos que da economia real, que é com base nela que existe o mercado financeiro. É verdade. Não, é verdade. O que acontece é o seguinte: primeiro que eu acho que o sistema bancário deveria ser todo estatal, porque banco não pode estar na mão de iniciativa privada. O banco é algo muito importante. O dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um elemento de troca. E o que acontece? Alguém que não produz nada na cadeia, nem trabalho, nem serviço, fica com a parte principal desse dinheiro. Quando o dinheiro, efetivamente, é apenas... Eu falo que o dinheiro é o pai da modernidade. Nada poderia acontecer sem o dinheiro. Eu falo que o dinheiro é o elemento mais importante que nós temos na sociedade. É a matéria-prima da sociedade. Por que é a matéria-prima da sociedade? Por um motivo. Porque você planta abóbora, eu planto batata. Bem, eu vou ter que pegar a minha abóbora ou a minha batata e sair procurando. Eu preciso comprar roupa para as crianças, para os meus filhos. Quem será que está a fim de vender roupa a troco de batata? O cara lá, não, muito obrigado, eu tenho batata de sobra. Então é o seguinte, quando você pega o dinheiro, você cria uma mágica. Exato. Todo mundo compra o que quer, vende o que quer, produz. O dinheiro é a maior mágica do planeta. O dinheiro é a maior mágica do planeta, mas o dinheiro não é riqueza. A riqueza é a batata que você produz e o negócio. O outro elemento de troca. Esse elemento de troca tem que estar na mão de quem? Do Estado. O Estado é que tem que ser o emissor do dinheiro. O Estado é que tem que ser o emissor do dinheiro. Essa história de inflação, você só tem inflação como o seguinte, como o cara falou para mim. Cara, se você imprimir mais 10 bilhões para fazer uma rodovia e colocar esse dinheiro no mercado, se ninguém souber, se você não contar para ninguém, ninguém sabe que ele está ali. Ninguém sabe que ele está ali. Simplesmente isso. Ou seja, quando houve a pandemia, eu cheguei e falei assim, imprime 10 bilhões, imprime 20 bilhões, não vai causar problema nenhum na economia. Até porque o Brasil hoje tinha um meio circulante de 15% do dinheiro presente no país. Ou seja, toda a riqueza emitida pelo Banco Central, todo o dinheiro que tinha no Banco Central, em papel, em dinheiro, só tinha 15% daquele valor. Emite 20 bilhões e sai da crise. Os Estados Unidos, o que fez? Os Estados Unidos deu o golpe, era o seguinte, imprimiu dinheiro e emprestou para os outros a custo zero. Então, Rubão, mas só que aí vem aquilo que nós falamos lá atrás. Você não pode ter um metrô público, mas eu posso. Exatamente. Mas eu estou falando. Você não pode imprimir dinheiro. Mas aí é que eu falei. Você só vai ter isso, você vai só ter isso quando você tiver líderes de verdade. Um líder de verdade, você não vai virar grande
cantando independência. Tá? Ah, eu sou independente. Não, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Por exemplo, por que o Maduro caiu? O Maduro caiu, enfrentou os Estados Unidos. Não, mas eles nunca fecharam certo com a Rússia nem com a China. Eles mantiveram a oligarquia deles todinha lá. Em nenhum momento o cara chegou e falou assim, meu amigo, bota uma base aqui agora. Bota uma base aqui agora. Aquele pedaço ali é teu. Bota uma base aqui agora. Porque é o jeito, é o preço, cara. É o preço. Tá? Se o BRICS virar um bloco militar, aí sim, aí o mundo toma jeito. Tá? Porque... Mas você não acha que o Brasil, você falou do BRICS, você não acha que o Brasil poderia ter uma postura mais firme na liderança do BRICS? Não, nenhum país é firme sem ter arma nuclear. Tá? Sem ter arma nuclear. Concordo que não pode ser firme sem arma nuclear. Mas é o seguinte, mas eu não tenho, mas meu amigo tem. Eu não tenho, mas meu amigo tem. E outra coisa, o meu amigo, ele também está atrás de negócios, ele também está atrás de interesse, só que o meu amigo tem um histórico. Você, quando contrata alguém, você pega um currículo. Qual é o currículo dos Estados Unidos? Eu posso te dar. Em 215 anos, apenas 15 anos sem guerra. Invadiu 80 países. Mais de 200 milhões de mortos no rastro disso tudo. As empresas deles entram nos países, saqueiam os países, derrubam governos, tudo. Então, cara, é a mesma coisa você vender o seu carro fiado para um cara que não paga ninguém. Não, Rubão, eu estou falando diferente. O Brasil, ele não poderia tomar a dianteira do BRICS, ser o líder desse grupo? Não, porque não tem força para isso. O Brasil, como eu te falei, o pulo do Brasil era lá em 88. Em 88 nós perdemos o pulo. Entregamos para esses pulhas que estão aí, ladrões, bandidos. Hoje, então. Tá? Então é o seguinte, hoje, o que você tem que fazer? Uma aliança forte com alguém que é forte. Você tem que fazer uma aliança forte com alguém que é forte. E é o seguinte, alguém que respeite contratos, alguém que efetivamente faça isso numa boa, sem problema nenhum. E eu acho a Rússia o melhor país para isso. Porque a Rússia também precisa crescer, a Rússia tem o que a gente não tem. E outra coisa, a Rússia, por exemplo, quando sai... A Rússia tem 2 bases na Síria. Rompeu lá a Síria, ela pegou as coisas, arrumou tudo, vamos embora. O novo presidente da Síria chegou e falou, não, vocês podem continuar com as bases aí. E por que não a China? Porque a China tem muitas coisas que são interesses convergentes com o Brasil. Eu prefiro a Rússia. Porque a Rússia a Rússia está mais avançada que a gente em algumas coisas e tem o mesmo potencial e tem problemas parecidos com o nosso. Tá? O Brasil não está. O Brasil está precisando, sabe de quê? O Brasil está precisando de um guarda-costas. Só isso. O resto é o seguinte: vamos para o pau. A China vai vir junto com a Rússia. Mas eu acho que o parceiro principal, primordial hoje, seria a Rússia. Tá? Porque a Rússia também, como a gente, tem muito recurso natural, né? Tem muita coisa, os interesses mútuos são muito grandes, juntaríamos... Então é o seguinte, e aí você, meu amigo, tem que jogar pesado. Jogar pesado, e é o seguinte, cadê os líderes para fazer isso? O líder que está aqui está doido para ir na Globo falar, explicar para todo mundo, para ficar tranquilo que com ele ninguém vai mexer em nada. Aí é foda, né, bicho? Não há quem aguente. Sim. E pensando nessa coisa ainda, hoje você tem, falando de guerra, uma guerra de narrativas que ela é tão forte quanto a guerra física, efetivamente. E na sua visão, quem está controlando essa guerra? Governo, mídia ou as grandes corporações? Cara, olha só, as grandes corporações, para mim, são os abutres. São os abutres. O cadáver que cai morto, eles vão em cima para bicar. Eles não têm tanto poder assim e têm medo de mexer nesse poder. O que eles estão ali de frente, colocaram... É claro que eles influenciam nesse negócio, mas você vê que é uma mentalidade que já não vem de hoje. É uma mentalidade expansionista, é uma mentalidade colonialista que já vem de longe. Hoje, toda ela baseada em cima do rentismo. O problema todo é que eles começaram, como eu falei,
todos os indicativos que você vê dos Estados Unidos, todos eles abriram boca de jacaré. E essa boca de jacaré está batendo em cima de alguém. Alguém está se sentindo incomodado e perdendo espaço. Agora os Estados Unidos vai perder espaço para cacete na área militar, porque todos os equipamentos deles falharam. Todos. Então você vai chegar à conclusão que é o seguinte, até naquele campo ali, eles vão se sentir assodados. Ainda tem um conflito hoje entre Estados Unidos e Europa. Ambos decadentes, ambos, por exemplo, o povo europeu não quer os Estados Unidos. Os Estados Unidos se mantêm na Europa ainda por acordos com meia dúzia de países e de lideranças desses países. Esse processo está em franca ruptura. Todo mundo está falando assim, cara, a vida piorou, a situação piorou. O que adiantou brigar com a Rússia? O que adiantou brigar com os outros? Você imagina o alemão médio que tinha uma vida maravilhosa, que já nascia rico, sem problema nenhum, e agora, por causa de uma briga com a Ucrânia, que ninguém ali sabe nem onde fica a Ucrânia, de uma hora para outra, embarcarem no barco dos Estados Unidos e a energia triplicou, quadriplicou, a qualidade de vida diminuiu, uma desgraça total, e ainda por cima a imigração desembestada, que está acontecendo lá sem critério algum na Europa. A Europa simplesmente está um caos. E é um continente, deficitário. Ele não produz energia nem comida para todo mundo. Sim, concordo. Mas você não acha também que a Europa, além dessas questões que a gente está falando, que ela também, lá no passado, quando começou aquele debate sobre qual tampa de garrafa PET é menos poluente, você não acha que ela começou a perder produtividade ali também? Sim, claro. Quando você vê o governo alemão, que não tem energia, cair na falácia a falácia ecológica de acabar com todas as suas usinas de energia nuclear, é a maior burrice do planeta. Como então, é que você vai... Aí você passou a comprar energia da França, que continuou produzindo energia nuclear e te vende. E se der um vazamento na França, está fudido para você também. Você está do lado. Se cair o muro do vizinho, cai em cima de você. Então, eles pararam de produzir energia. Você vê burrice maior do que essa? Eu falei que o europeu perdeu o costume de morrer. Ele perdeu o costume de morrer. Ele começou a achar que ele é eterno. Então, é o seguinte, todo mundo fazendo uns projetos mirabolantes e começaram a contar mentira para o mundo e acreditar na própria mentira. A sustentabilidade é outra coisa, não é aquilo. Aquilo que eles estão ali é idiotice. Aquilo não é sustentabilidade. O chinês, o que faz? Eu estou poluindo, né? Então, eu vou desenvolver equipamentos que simplesmente acabam com essa poluição. É isso que eu vou fazer. A Europa, o que está fazendo? Não, a gente para de fazer isso. Eu paro de fazer isso e o resto do pessoal. Cara, é o caos. Ou seja, o nível intelectual do Ocidente caiu muito pela permissividade, pela desestruturação das famílias, pelo uso continuado de tudo quanto é tipo de droga. A gente não pode deixar de citar isso. Todo esse processo, tudo isso aí acaba derretendo o conjunto da sociedade. O fato de diminuir substancialmente o crescimento da população ou a substituição da população, onde hoje mais da metade dos países da Europa estão em franco declínio dos índices de natalidade. Não há renovação. E os que vêm estão numa situação trágica dentro dessa cultura woke, dessa doutrina identitarista, que não foi ela que colocou a Europa na posição que está. Quem colocou a Europa na posição que está foi faca, machado, espada, flecha, arco e depois tiro, porrada e bomba. Essa é a realidade. O cara acha que nasceu naquela posição ali. Então é o seguinte, é aquela roda que existe. Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis, tempos profícuos acabam criando homens fracos. E é o que você tem, uma geração de homens fracos,
que acha que o mundo acabou porque acabou a granola do café da manhã. Então, ele não tem mais vida. Né? Enquanto, há algum tempo atrás, o cara cozinhava as batatas no almoço e a casca das batatas na janta. Né? E era isso que eles passaram a Segunda Guerra, fazendo torta de casca de legumes. Comiam os legumes numa hora e depois comiam as cascas dos legumes. E os netos dele estão reclamando porque o McDonald's da esquina está sem hambúrguer. Tá? Então, é isso aí. É a grande tragédia que acontece para eles hoje em dia. É isso, cara. Sim. Mas eu achei interessante o que você falou sobre a Europa não produzir energia e a China produzir um produto que equaliza esse problema. E aí, voltando no começo da nossa conversa, o Brasil tem exatamente, e eu entendo quando você fala sobre o etanol, que ele não cobre toda a cadeia do petróleo, mas ele tem um produto que é exatamente isso que a Europa fala que é o problema. O etanol, ele não polui. Sim, mas o grande problema do Brasil é que é o seguinte, por exemplo, uma vez convidaram o Ayrton Senna, ou convidaram o Nelson Piquet para ir no Jô Soares. E, na época, existia a história dos motores de 10 cilindros e de 12 cilindros. Tá? E o Jô perguntou assim, qual é que anda mais, qual é o mais potente? O de 10 ou de 12? A resposta dele foi simples. Falou assim, quem tiver mais dinheiro para desenvolver. Se você desenvolver mais um, você vai ter mais outro. Ou seja, por exemplo, a capacidade de aproveitamento energético do álcool hoje é a mesma de 50 anos atrás. Não houve desenvolvimento. Um caminhão que trabalha na usina, que usa o álcool, ele roda 600 metros a 800 metros com 1 litro de álcool. Tudo bem que ela é de graça dali, está ali, está dentro da produção. Mas nunca ninguém vai colocar um carro na pista para usar álcool. Você tem que usar modelos energéticos, você tem que fazer desenvolvimentos tais no motor, você tem que pegar um motor. A gente pegou um motor e aumentou a taxa de compressão, mudou o ponto de ignição e chamou ele de motor a álcool. Não há um laboratório direto, não há um centro de pesquisa direto do etanol para pegar motores, 30, 40 motores, e ficar desenvolvendo ali dia e noite, cientistas ali dentro, porque o cara vai chegar à conclusão que se ele tiver uma central elétrica ali que vai aquecer, pré-aquecer a câmara, resfriar tal lugar, aquecer mais tal lugar, ele vai ter um desenvolvimento, nada disso, porque na realidade a gente produz álcool e usa álcool apenas. Tá? A gente não tem um processo de desenvolvimento que era para ter, porque nós temos um produto que não é único no mundo, mas nós temos capacidade de produzir. E outra coisa, nós temos rede de distribuição já. A gente tem álcool em todo o país. É interessante isso. Tá? Então, quer dizer, quanto mais álcool você usar, tanto é que a gente fica usando, estão aumentando o número de álcool na gasolina, que daqui a pouquinho a gasolina é um blend, você vai poder pegar água, pegar do tanque e beber. Tá? Não tem problema. Com canudinho está tudo bem. Tá? Que já estão botando em 30%. Já começa a dar problema. Não dá problema em carro flex, porque um carro flex, na realidade, o carro flex não é um carro a gasolina que aceita álcool. É um carro a álcool que aceita gasolina. Então, quanto mais álcool você botar, não tem problema. Quem tem carro flex não precisa se preocupar com adição de álcool. Inclusive, eu falo, como técnico mecânico, falo para as pessoas o seguinte, você vai num lugar que você não conhece o posto do seu carro é flex, bota sempre álcool, porque o aditivo para te roubar do álcool é a água, e ele não vai danificar o motor. Tá? Já a gasolina, o cara pode botar um solvente que pode acabar com o motor do seu carro. Entendi. Enfim. Bom, a gente já passou de 1 hora aqui na nossa conversa. Verdade. Terminar. Eu tenho outras coisas também. Eu tenho live daqui a pouco. Tá, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera que está assistindo a gente, que vai assistir daqui a pouco. Olha, a mensagem que a gente deixa é o seguinte: nós precisamos formar quadros.
independentemente dessa historinha de esquerda e direita, parem com isso, porque isso daí é uma isca. Ninguém está mudando nada, nem ninguém vai mudar nada. O Lula não muda nada, o Bolsonaro não muda nada, 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 nada. Todos eles são presos aos mesmos axiomas. Ninguém vai mudar absolutamente nada. A mudança tem que acontecer verdadeiramente estrutural. Nós temos que ser nacionalistas e patriotas, sempre nacionalista na frente, porque o nacionalismo vê o ser humano em primeiro plano. Depois, é claro, você tem que ter amor pelo seu país, você tem que saber de onde você veio, para onde você vai, a estrutura que você vive. Se não, meu amigo, você é um turista que você não tem o que reclamar. Então, eu acho que aqui tem jeito. Agora, a curtíssimo prazo, não. A curtíssimo prazo, nós não criamos nada nem ninguém. E quando você cria alguém, quando você acha que vai vir alguma coisa nova, o cara me aparece com a bandeira de Israel ou minha bandeira dos Estados Unidos, e a bandeira aqui é aquelas duas que estão ali atrás. Ou então o cara se veste daquilo ali e diz que é patriota e que ama os Estados Unidos. Então, é foda, é difícil. Mas no resto está tudo certo, está tudo tranquilo, vai melhorar. E eu sou pré-candidato a deputado federal, e quem for do Rio de Janeiro está liberado para votar em mim. Quando for votar, se eu for candidato. O dia que eu for candidato. O dia que você for candidato e o dia que você ganhar a eleição, já está convocado a voltar aqui para a gente continuar conversando. Perfeitamente. A primeira coisa que me perguntaram é o seguinte: se você vier se eleger, você vai continuar com o programa, com o meu negócio? Eu falei, cara, se tudo nasceu aqui, como é que eu vou fechar isso? Exato. Não, de jeito nenhum. É a matriz. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Rubem. Foi um prazer conversar contigo. Quero agradecer também ao pessoal que assistiu a gente, ao Júlio que está aqui conosco, cuidando da nossa produção. E é isso, pessoal. Até a semana que vem. Tá, joia.